A maioria dos jardineiros assume que você precisa de vasos, substrato e cronogramas constantes de rega para cultivar ervas frescas em casa. Mas e se eu te contar que um simples copo d'água é tudo que você precisa? Depois de 3 décadas cultivando ervas, eu descobri 20 que enraizam e rebrotam tão rápido na água que você talvez nunca mais use terra. Fica até o número 16, agrião. E uma dica bônus que muda tudo. A primeira erva da nossa lista é o manjericão, e tem um bom motivo para ele liderar essa lista. O manjericão genovês, em particular, enraiza extremamente rápido na água, frequentemente brotando raízes visíveis em 5 a 10 dias. Para começar, corte uma estaquinha de 10 a 15 centímetros logo abaixo de um nó de folha. Remova as folhas de baixo para que não fiquem na água e coloque o caule em um copo ou pote de vidro transparente. Coloque em um parapeito de janela ensolarado, onde receba pelo menos 6 horas de luz forte por dia. Troque a água a cada 2 a 3 dias para mantê-la fresca e evitar acúmulo de bactérias. Quando as raízes alcançarem cerca de 5 centímetros de comprimento, você pode continuar colhendo direto da água ou transplantar para a terra se preferir. Manjericão cultivado assim fica produtivo por semanas, te dando um suprimento constante para salada caprese, pesto e pratos frescos de verão. Para quem está em regiões tropicais e subtropicais, o manjericão pode crescer como perene ao ar livre, mas em todo lugar, esse método de água no balcão mantém ele prosperando dentro de casa o ano todo. A segunda erva que pertence a todo jardim aquático é a hortelã, e a hortelã verde é a variedade que eu mais recomendo. A hortelã enraiza tão agressivamente na água que você vai ver raízes brancas se formando em apenas alguns dias depois de colocar uma estaca no pote. Pegue um caule saudável de cerca de 10 a 12 centímetros, tire as folhas de baixo e submerja os 5 centímetros inferiores em água em temperatura ambiente. Coloque perto de uma janela com luz indireta forte. A hortelã tolera menos luz melhor que muitas ervas, o que a torna fácil para iniciantes. Refresque a água a cada 2 dias para manter os níveis de oxigênio altos e evitar crescimento de algas. Uma das melhores coisas sobre cultivar hortelã na água é que ela fica contida. No jardim, a hortelã se espalha implacavelmente através de estolões subterrâneos, mas em um pote no seu balcão, ela se comporta. Você pode cortar folhas sempre que precisar para chá, sucos, saladas de frutas ou molho de hortelã caseiro. A hortelã verde prospera em praticamente qualquer clima, então quase todo jardineiro pode cultivá-la ao ar livre no verão e fazer a transição para propagação na água dentro de casa quando as temperaturas caem. A terceira entrada da nossa lista é a cebolinha verde, também chamada de cebolinha de cheiro, e essas podem ser as rebrotadoras mais rápidas de todas. A variedade Evergreen Hardy White é uma excelente escolha por causa do seu vigor confiável. Para rebrotar cebolinhas verdes, simplesmente guarde as pontas com raiz de um maço comprado no mercado, deixando cerca de 2,5 a 5 centímetros da base branca. Coloque-as com a raiz para baixo em um copo raso com água suficiente apenas para cobrir as raízes, mas não a estaca inteira. Coloque em um lugar claro e em 2 a 3 dias você vai notar novos brotos verdes emergindo do topo. Troque a água diariamente para mantê-la limpa e evitar odores desagradáveis. Em menos de 2 semanas, você pode colher topos verdes frescos para saladas, sopas, refogados e batatas assadas. Alguns jardineiros conseguem 3 ou 4 colheitas de um único conjunto de raízes antes da energia acabar. A cebolinha verde cresce bem em praticamente qualquer clima, tornando-a acessível a quase todos. Esse método simples de rebrota de restos de cozinha é perfeito para jardineiros que querem gratificação instantânea sem complicação. Se você está gostando desse vídeo até agora, eu ficaria muito feliz se você desse um like e se inscrevesse no canal. Isso ajuda esse vídeo a alcançar mais jardineiros como você que também achariam essa informação útil. Vamos continuar. A quarta erva que precisamos falar é o nirá, ou cebolinha de alho. E a variedade geisha é uma que se destaca. O nirá combina um sabor suave de alho com a facilidade da cebolinha tradicional e rebrota lindamente na água. Comece com uma touceira que ainda tenha raízes, ou pegue estacas frescas de uma planta estabelecida. Coloque a ponta da raiz em um pote com cerca de 2,5 centímetros de água
garantindo que as folhas fiquem acima da linha d'água. Em 1 ou 2 semanas, você vai ver novas folhas brotando do centro. Mantenha o pote em uma janela ensolarada e troque a água a cada poucos dias para manter a frescura. O nirá é resistente em climas temperados a frios, então aguenta bem invernos frios quando cultivado ao ar livre. Dentro de casa na água fica compacto e produz folhas suficientes para decorar ovos, sopas, guiosas e patês de cream cheese. O leve toque de alho adiciona profundidade sem dominar o prato. Como o nirá rebrota da sua base, em vez de apenas de estacas de caule, oferece uma colheita confiável e quase contínua desde que você mantenha as raízes saudáveis e a água limpa. A quinta erva da nossa lista é o capim-limão, e o capim-limão das Índias Orientais é a variedade que tem o melhor desempenho para propagação na água. Esse favorito tropical é surpreendentemente fácil de rebrotar a partir de um único talo. Procure capim-limão fresco no supermercado ou feira, escolhendo talos que ainda tenham a base intacta. Corte a parte de cima, deixando cerca de 7 a 10 centímetros do talo inferior, e coloque com a ponta da raiz para baixo em um copo d'água. Posicione em um lugar quente e ensolarado porque o capim-limão adora calor e luz forte. Em 1 a 3 semanas, você vai notar raízes se formando na base e novos brotos verdes emergindo do topo. Troque a água a cada poucos dias para evitar estagnação. O capim-limão é resistente apenas em climas tropicais, mas cultivá-lo na água dentro de casa permite que jardineiros em regiões mais frias aproveitem o ano todo. Os talos aromáticos são perfeitos para sopas tailandesas, curries, chás e marinadas. Uma vez que seu capim-limão desenvolva um sistema de raízes forte, você pode continuar cultivando na água ou transferir para um vaso com terra. De qualquer forma, você vai ter um suprimento constante dessa erva aromática bem no seu balcão da cozinha. A sexta erva que vale cultivar na água é o orégano, e o orégano grego é a variedade em que eu mais confio pelo sabor e confiabilidade. O orégano enraiza facilmente a partir de estacas de caule macio, tornando-o um excelente candidato para propagação na água. Pegue uma estaca de cerca de 10 a 15 centímetros de uma planta saudável, cortando logo abaixo de um nó de folha. Remova as folhas da metade inferior do caule para que não apodreçam na água. Coloque a estaca em um potinho, cheio de água fresca, e coloque em um local que receba luz indireta forte. As raízes tipicamente aparecem em 1 a 2 semanas. Uma vez estabelecido, o orégano vai continuar produzindo novas folhas que você pode colher para pizza, molhos de massa, saladas gregas e legumes assados. Troque a água a cada poucos dias para mantê-la oxigenada e clara. O orégano grego prospera em climas temperados a quentes quando cultivado ao ar livre, mas dentro de casa na água se adapta bem à maioria dos ambientes domésticos. O segredo é fornecer luz suficiente e manter a água fresca. Com esforço mínimo, você pode manter uma estaca de orégano produtiva por meses. A sétima erva que merece um lugar no seu jardim aquático é o alecrim, e o Tuscan Blue é uma variedade conhecida pelo seu crescimento ereto e sabor robusto. O alecrim tem a fama de ser complicado de propagar, mas enraizar na água simplifica o processo consideravelmente. Selecione uma estaca de madeira macia do crescimento novo com cerca de 10 a 15 centímetros de comprimento e tire as folhas de baixo. Coloque o caule em um pote d'água e posicione onde vai receber bastante luz forte, idealmente perto de uma janela voltada para o norte. O alecrim enraiza mais devagar que a hortelã ou o manjericão, frequentemente levando 3 a 4 semanas antes de você ver desenvolvimento significativo de raízes. Paciência é importante aqui. Troque a água a cada poucos dias e fique atento a qualquer sinal de apodrecimento do caule, removendo estacas afetadas prontamente. Uma vez que as raízes estejam bem estabelecidas, o alecrim pode permanecer na água para crescimento contínuo ou ir para a terra para um lar mais permanente. Essa erva mediterrânea é resistente em climas subtropicais a temperados e combina maravilhosamente com carnes assadas, batatas, pães e azeite de oliva. Cultivar alecrim na água te dá uma planta de balcão aromática e atraente que também é um ingrediente culinário essencial. A oitava entrada da nossa lista é o tomilho, e o tomilho inglês é uma variedade clássica com excelente sabor e crescimento compacto.
O tomilho enraiza razoavelmente rápido na água, tornando-o uma erva gratificante para propagação no balcão. Escolha caules saudáveis de cerca de 7 a 12 centímetros e remova as folhinhas do centímetro inferior mais ou menos. Coloque as estacas em um potinho pequeno com água suficiente para cobrir a porção descascada do caule. Coloque o pote em um local claro, já que o tomilho aprecia bastante luz. As raízes geralmente aparecem em 2 semanas, às vezes antes em condições ideais. Uma vez enraizado, o tomilho fica compacto e arrumado, perfeito para espaços pequenos como parapeitos de janela da cozinha. Colha raminhos conforme necessário para sopas, ensopados, frango assado e pratos de legumes. O tomilho inglês é resistente em climas temperados a frios, então tolera uma variedade de climas ao ar livre. Mas cultivá-lo na água dentro de casa significa que você pode aproveitar tomilho fresco a qualquer hora do ano, independente do tempo lá fora. Mantenha a água fresca trocando a cada poucos dias, e sua estaca de tomilho vai te recompensar com crescimento constante e folhas aromáticas. A 9ª erva que precisamos cobrir é a sálvia. E a sálvia Berggarten é uma variedade maravilhosa para propagação na água por causa das suas folhas grandes e arredondadas e crescimento vigoroso. A sálvia enraiza melhor a partir de caules jovens e macios, em vez de crescimento lenhoso mais velho. Pegue uma estaca de cerca de 10 a 12 centímetros. Remova as folhas de baixo e coloque em um pote de água em temperatura ambiente. Posicione o pote onde vai receber luz forte por várias horas cada dia. A sálvia pode demorar um pouco mais para enraizar do que algumas ervas desta lista, tipicamente 2 a 3 semanas, então a paciência compensa. Uma vez que as raízes se desenvolvam, a sálvia continua produzindo novas folhas sem terra nenhuma. Essa erva é essencial na culinária de outono e inverno, perfeita para recheios, pratos com abóbora, linguiça e molhos de manteiga dourada. A sálvia Berggarten é resistente em climas variados, tornando-a adaptável a uma ampla variedade de jardins ao ar livre. Mas manter uma estaca na água no seu balcão garante que você sempre tenha folhas frescas ao alcance. Troque a água regularmente para evitar turvação e manter sua estaca de sálvia saudável e produtiva durante toda a estação. A 10ª erva da nossa lista é o coentro, e a variedade santo ou slow bolt é a que eu recomendo para cultivo na água porque resiste mais tempo à floração do que outros tipos. O coentro pode ser um pouco temperamental comparado a ervas mais resistentes como a hortelã, mas ainda enraiza na água com a abordagem certa. Pegue caules frescos com folhas saudáveis de cerca de 10 centímetros e remova a folhagem de baixo antes de colocar em um pote d'água. Coloque o pote em um lugar com luz forte, mas indireta, já que o coentro prefere condições mais frescas e pode sofrer em calor intenso. As raízes podem levar 1 a 2 semanas para se desenvolver. Tenha em mente que coentro cultivado na água é melhor para colheitas de curto prazo do que produção de longo prazo. As folhas tendem a perder vigor depois de várias semanas, então planeje pegar estacas frescas periodicamente para manter um suprimento constante. O coentro cresce bem em praticamente qualquer clima ao ar livre e adiciona sabor cítrico vibrante a salsas, guacamole, curries e pratos asiáticos. Para jardineiros que usam coentro frequentemente, manter alguns caules enraizando na água o tempo todo garante que você nunca fique sem. Troque a água a cada 2 dias para mantê-la fresca e dar ao seu coentro a melhor chance de crescimento saudável. A 11ª erva que funciona bem na água é a salsinha. E a salsinha italiana de folha lisa é a variedade que eu prefiro pelo seu sabor robusto e folhas macias. A salsinha pode rebrotar na água com sucesso moderado, embora exija um pouco mais de atenção do que ervas que enraizam mais rápido. Comece com caules frescos que ainda tenham parte do talo inferior e remova qualquer folha que ficaria abaixo da linha d'água. Coloque as estacas em um pote e posicione em uma janela clara, onde receba pelo menos 4 a 6 horas de luz diária. As raízes se desenvolvem devagar com a salsinha, às vezes levando 2 a 3 semanas, então não desista cedo demais. Uma vez enraizada, a planta vai continuar produzindo novas folhas para a colheita. A salsinha é uma erva coringa na cozinha, essencial para tabule, chimichurri, sopas, saladas e decorações.
Ela prospera em climas temperados a frios quando cultivada ao ar livre, mas se adapta bem ao cultivo na água dentro de casa durante os meses mais frios. O segredo do sucesso é manter a água limpa e fornecer luz suficiente. Troque a água a cada 2 a 3 dias e corte qualquer folha amarelando, prontamente. Com paciência, você pode aproveitar salsinha fresca do seu balcão sem nunca plantar uma semente. A 12ª erva que pode enraizar na água é a hortelã-pimenta, e a variedade Black Mitcham é valorizada pelo seu forte sabor mentolado e crescimento vigoroso. Como sua prima hortelã-verde, a hortelã-pimenta enraiza incrivelmente rápido na água, frequentemente mostrando raízes visíveis em apenas alguns dias. Pegue uma estaca de cerca de 10 a 12 centímetros. Tire as folhas de baixo e coloque em um pote de água fresca. A hortelã-pimenta tolera uma variedade de condições de luz, desde luz indireta forte até meia sombra, tornando-a tolerante para diferentes configurações de cozinha. Troque a água a cada 2 a 3 dias para manter os níveis de oxigênio altos e evitar que algas se formem. A hortelã-pimenta se espalha agressivamente no jardim através de estolões subterrâneos, e é por isso que muitos jardineiros preferem cultivá-la em vasos ou na água onde fica. Controlada. As folhas são perfeitas para chá de ervas, sobremesas, pratos com chocolate e até remédios caseiros para dor de estômago. A hortelã-pimenta é resistente em praticamente qualquer clima, então prospera quase em qualquer lugar ao ar livre, mas manter um pote no seu balcão significa folhas frescas sempre ao alcance. Essa é uma das ervas mais fáceis de cultivar na água, tornando-a ideal para iniciantes que querem sucesso rápido e colheitas abundantes. A 13ª entrada da nossa lista é a erva cidreira, e a variedade Quedlinburger Niederliegender é uma excelente escolha pelo seu crescimento compacto e forte aroma de limão. Como membro da família da hortelã, a erva cidreira compartilha o mesmo entusiasmo por enraizar na água. Pegue uma estaca de caule saudável de cerca de 10 a 15 centímetros. Remova as folhas de baixo e coloque em um pote de água em temperatura ambiente. Coloque perto de uma janela com luz indireta forte. As raízes tipicamente aparecem em 1 a 2 semanas e, uma vez estabelecida, a erva cidreira continua crescendo feliz, sem terra. As folhas têm um sabor cítrico suave que funciona lindamente em chás, limonadas, saladas de frutas e sobremesas leves de verão. A erva cidreira também é conhecida por suas propriedades calmantes, tornando-a favorita para infusões de ervas à noite. Essa erva é resistente em climas temperados a frios, aguentando invernos frios ao ar livre com facilidade. Mas cultivá-la na água dentro de casa permite colher folhas frescas o ano todo. Troque a água a cada poucos dias para manter a frescura e encorajar desenvolvimento saudável de raízes. A erva cidreira é maravilhosamente fácil de cuidar e sua alegre fragrância de limão alegra qualquer cozinha. A 14ª erva que vale tentar na água é o estragão. E o estragão francês é a variedade que todo cozinheiro sério deveria cultivar. Diferente do estragão russo, que não tem sabor, o estragão francês oferece um sabor de anis distintivo que eleva pratos de frango, ovos, molhos de salada e molhos franceses clássicos como o béarnaise. O estragão enraiza um pouco mais devagar do que as ervas da família da hortelã, mas estacas macias de verão tiradas do crescimento novo enraizam razoavelmente bem na água. Selecione caules de cerca de 10 a 12 centímetros. Remova as folhas de baixo e coloque-os em um pote com água fresca. Posicione o pote em um lugar claro, embora o estragão tolere alguma luz indireta. Espere que as raízes se desenvolvam em 2 a 4 semanas. Uma vez enraizado, o estragão pode continuar crescendo na água por períodos prolongados, fornecendo folhas para colheita regular. Essa erva é resistente em climas temperados e prefere condições bem drenadas quando cultivada ao ar livre. Na água, o segredo é trocar a água frequentemente para evitar estagnação. O estragão tem um sabor refinado que adiciona elegância a muitos pratos. E cultivá-lo na água no seu parapeito de janela significa que você sempre tem acesso a raminhos frescos sempre que uma receita pedir. A 15ª erva da nossa lista é a estévia, e a variedade Sugar Leaf é a que eu recomendo para jardineiros caseiros que querem um adoçante natural direto do parapeito da janela. A estévia enraiza bem a partir de estacas jovens colocadas na água,
tornando-a uma opção acessível para qualquer um que queira reduzir o açúcar na dieta. Pegue uma estaca de cerca de 10 centímetros do crescimento novo e macio. Remova as folhas de baixo e coloque em um pote de água fresca. Coloque o pote em um local quente com luz forte, já que a estévia adora calor e sol. As raízes tipicamente se desenvolvem em 2 a 3 semanas. Uma vez estabelecida, a estévia continua produzindo folhas doces que você pode colher e usar frescas ou secas. Uma única folha adiciona doçura perceptível a chá, vitaminas e limonada caseira sem nenhuma caloria. A estévia é resistente apenas em climas tropicais, então jardineiros em climas mais frios devem cultivá-la como anual ao ar livre ou mantê-la crescendo dentro de casa na água o ano todo. Troque a água a cada poucos dias para evitar que bactérias se acumulem. Cultivar estévia na água é uma forma simples de ter um suprimento contínuo de doçura natural bem na ponta dos dedos. A 16ª erva que precisamos falar é o agrião, e essa é especial porque ela na verdade prefere crescer na água. O agrião de terra é uma excelente variedade que prospera em condições úmidas e rebrota rapidamente após o corte. Diferente da maioria das ervas que toleram água, mas preferem terra, o agrião é naturalmente aquático e se sente em casa submerso em um prato raso ou pote. Para começar, coloque caules frescos de agrião com raízes em um recipiente com água, ou simplesmente coloque estacas na água e espere as raízes se formarem em 1 ou 2 semanas. Mantenha o recipiente em um lugar fresco com luz indireta forte, já que o agrião não gosta de calor intenso. Troque a água a cada 2 dias para mantê-la fresca e oxigenada. O agrião é resistente em climas temperados e cresce vigorosamente em ambientes frescos e úmidos. As folhas apimentadas são cheias de vitaminas e adicionam uma mordida fresca e levemente picante a saladas, sanduíches, sopas e vitaminas. Como o agrião naturalmente prospera na água, requer menos ajuste do que outras ervas e entrega colheitas consistentes com esforço mínimo. Essa é uma erva que verdadeiramente nunca precisa de terra. A 17ª entrada da nossa lista são os talos de aipo, e embora tecnicamente um vegetal, o aipo rebrota suas folhas verdes tão rápido na água que merece um lugar ao lado das ervas. A variedade Pascal Giant produz topos vigorosos, perfeitos para dar sabor a sopas, ensopados e caldos. Para rebrotar a aipô, guarde a base de um maço comprado no mercado, deixando cerca de 5 centímetros do fundo. Coloque com o lado cortado para cima em um prato raso com água suficiente para cobrir as raízes, mas não a base inteira. Coloque em uma janela ensolarada e veja novas folhas emergirem do centro em apenas alguns dias. Troque a água diariamente para evitar odores e impedir que a base fique viscosa. As folhas rebrotadas têm o mesmo sabor de aipo que os talos e funcionam lindamente como substituto de erva na culinária. O aipo é resistente em climas variados, tornando-o amplamente adaptável para jardins ao ar livre, mas rebrotá-lo dentro de casa na água é uma opção o ano todo que não custa nada. Depois de várias semanas, a rebrota vai desacelerar conforme a base fica sem energia armazenada, mas você pode simplesmente começar de novo com um maço de aipo fresco e repetir o processo. A 18ª erva que pode enraizar na água é o cerefólio, e a variedade Vertíssimo é valorizada pelas suas folhas delicadas, rendadas e sabor sutil de anis. O cerefólio é uma erva francesa clássica, frequentemente usada em misturas de finas ervas junto com salsinha, estragão e cebolinha. Enraiza na água, embora o crescimento tenda-se a ser mais lento e delicado do que ervas mais resistentes. Pegue caules frescos de cerca de 7 a 10 centímetros. Remova as folhas de baixo e coloque em um potinho de água. Posicione o pote em um lugar fresco com luz forte, mas indireta, já que o cerefólio prefere temperaturas amenas e pode subir para a semente rapidamente no calor. As raízes podem levar 2 a 3 semanas para aparecer, então paciência é essencial. Uma vez enraizado, colha folhas com moderação para evitar estressar a planta. O cerefólio combina maravilhosamente com ovos, peixe, saladas e molhos cremosos. É resistente em climas temperados a frios, preferindo climas mais frescos onde pode prosperar sem subir para a semente. Cultivar cerefólio na água dentro de casa permite que jardineiros em regiões mais quentes
Aproveitem essa erva delicada sem o desafio do calor do verão. Mantenha a água fresca e dê ao seu cerefólio cuidado gentil para os melhores resultados. A 19ª erva da nossa lista é a manjerona. E a manjerona doce é a variedade conhecida pelo seu sabor quente e levemente doce que complementa pratos mediterrâneos e do Oriente Médio. A manjerona enraiza com sucesso moderado na água, especialmente quando cultivada em condições internas quentes. Pegue estacas de cerca de 10 centímetros de caule saudáveis. Tire as folhas de baixo e coloque em um pote de água fresca. Posicione o pote em um lugar claro e quente, já que a manjerona aprecia calor e boa luz. O enraizamento pode levar 2 a 3 semanas, às vezes um pouco mais. Então, dê tempo antes de esperar resultados. Uma vez que as raízes se desenvolvam, a manjerona continua produzindo folhas macias e aromáticas, perfeitas para temperar cordeiro, aves, legumes e molhos de tomate. Essa erva é resistente em climas subtropicais a temperados quando cultivada ao ar livre, mas tem bom desempenho dentro de casa na água onde as temperaturas ficam consistentes. Troque a água a cada poucos dias para manter a frescura e encorajar crescimento forte de raízes. A manjerona tem um sabor mais suave que o orégano, tornando-a versátil para pratos onde você quer notas herbais sutis sem dominar outros ingredientes. Com um pouco de paciência, você pode manter manjerona crescendo na água no seu balcão durante todo o ano. A 20ª e última erva da nossa lista é o endro, e o endro bouquet é a variedade que eu recomendo pela sua folhagem plumosa e sabor clássico. O endro pode enraizar na água, embora exija um toque delicado porque os caules são mais frágeis do que ervas mais resistentes como alecrim ou tomilho. Pegue estacas frescas de cerca de 10 centímetros, escolhendo caules que pareçam saudáveis e vibrantes. Remova qualquer folha de baixo e coloque os caules em um pote com água em temperatura ambiente. Coloque o pote em um lugar claro com boa luz, mas evite sol direto forte que poderia estressar a folhagem delicada. As raízes podem aparecer em 2 a 3 semanas, embora o endro na água seja mais adequado para rebrota de curto prazo do que colheitas de longo prazo. As folhas tendem a enfraquecer com o tempo, então planeje renovar suas estacas periodicamente para um suprimento contínuo. O endro é resistente em climas temperados a frios e adiciona um sabor ácido distintivo a conservas, salmão, saladas de batata, molhos de iogurte e pratos com pepino. Para jardineiros que amam endro e usam frequentemente, manter alguns caules enraizando na água garante que você sempre tenha folhas frescas à mão. Manuseie com cuidado, troque a água a cada poucos dias e aproveite essa erva aromática direto do seu balcão. E agora, a dica bônus que os jardineiros juram que funciona. Se você quer que suas ervas enraizadas na água prosperem pelo maior tempo possível, o segredo é usar o tipo certo de água. A água da torneira frequentemente contém cloro e cloraminas, que podem retardar o desenvolvimento das raízes e estressar estacas delicadas. Em vez disso, tente usar água filtrada, água mineral, ou simplesmente deixe a água da torneira descansar destampada por 24 horas antes de usar. Isso permite que o cloro evapore naturalmente. Outro truque é adicionar uma gotinha de fertilizante líquido de algas marinhas à água, uma vez que as raízes tenham se formado. Isso dá às suas ervas um impulso suave de nutrientes sem sobrecarregá-las. Só 1 ou 2 gotas por pote é tudo o que você precisa. Finalmente, mantenha seus potes limpos lavando-os com água quente e sabão a cada 1 ou 2 semanas para evitar acúmulo de algas e bactérias. Esses passos simples podem estender a vida das suas ervas cultivadas na água por semanas ou até meses, te dando mais colheitas e plantas mais saudáveis com muito pouco esforço extra. Tente uma vez e você nunca mais vai voltar para a água da torneira comum. Obrigado por ficar comigo durante todo o vídeo. Se você achou útil, dá um like, se inscreve para mais dicas de jardinagem e confere nossos outros vídeos sobre como cultivar uma horta melhor.